Boa noite a todos, a graça, desculpa, irmãos, e a paz do Senhor Jesus, amém? Prazer tê-los aqui nessa noite para juntos adorarmos aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo, eu creio que seja o 24, deixa eu ver aqui, 24. Enquanto isso, eu queria só lembrar aos irmãos o seguinte: dia 25 só haverá culto no domingo, que é domingo 25, só haverá culto à noite, ok? Então dia 25, domingo, só haverá o culto da noite, de manhã não haverá atividades na igreja. Você vai dormir muito tarde no sábado, por conta do Natal, então você vai poder descansar aí na manhã de domingo. No dia 31, que é sábado, nós teremos o culto, o último culto do ano. Ele vai acontecer às 9 horas da noite até às 11 horas da noite. Depois, nós temos aquela tradicional ceia coletiva. Se você quiser participar, você entra em contato aqui com a secretaria da igreja e você vai saber aí como é que funciona, tá ok? E no dia 1º de janeiro, aí nesse dia a gente não vai ter culto nem de manhã e nem à noite, tá? Você vai ter o dia inteiro, domingo inteiro, obrigado, Vitor, para você poder descansar, tá ok? Vamos lá em Gênesis capítulo 24. Deixa eu só me localizar aqui, queridos. Bom, a gente está trabalhando a vida de Abraão, e a gente está fazendo isso, se eu não me engano, essa aqui é a 17ª vez que nós vamos falar de Abraão, numa sequência de várias quintas-feiras. E a gente tem trabalhado quase que cada capítulo numa quinta-feira. O capítulo 19, ele foi um capítulo mais extenso, a gente dividiu aí, acho que em 3 quintas-feiras, não extenso em conteúdo, mas em assunto. E agora, o capítulo 24, a gente vai trabalhar ele aqui hoje, só que ele é muito grandão. Então, eu não vou ler o capítulo todo, tá ok? Eu vou ler aí do verso 1 até o verso de número, deixa eu ver aqui, talvez 31, ok? Acho que alguma coisa assim, e depois eu pego lá a partir do verso 50, tá ok? Me acompanha aí. Olha essa história, ouve essa história, ela é uma história muito interessante, é uma das passagens bíblicas que eu tenho mais apreço, é coisa de novela, isso aqui dá seriado, dá filme, dá um monte de coisa, um monte de assunto. Olha o que diz a palavra de Deus. Abraão já era velho de idade e de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse ele ao seu servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto ele tinha: põe a mão debaixo da minha coxa. Isso é um costume oriental antigo, é onde está sendo se firmado uma promessa ali, é como se fosse um pacto entre 2 homens, de que aquele homem realmente cumpriria aquilo que estava sendo pedido. Então ele diz: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que você não vai buscar mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu estou vivendo. Mas você vai à minha terra e vai buscar entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. O servo então lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Eu devo então levar o teu filho de volta à terra de onde ele veio, de onde o Senhor veio? E aí Abraão diz: cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai, de minha terra natal, e que me prometeu sobre juramento que a minha descendência daria a esta terra, ele vai enviar o seu anjo adiante de você para que de lá você traga uma mulher para o meu filho. E se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor,
e jurou cumprir aquela palavra. O servo partiu, e ele partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Ele partiu para Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então ele fez a seguinte oração: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, me dá neste dia bom êxodo, e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, eu estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede-me que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e me dê de beber, e ela me responder, bebe, e também darei água aos teus camelos, seja essa a que escolhesses para o teu servo Isaque. Eu saberei assim que o Senhor foi bondoso com o meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca então desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse, por favor, me dê um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela. Então ela tirou rapidamente dos ombros o cântaro e serviu a ele. Depois que deu água de beber, disse, olha, também vou tirar água para os seus camelos, até saciá-los. Assim ela esvaziou depressa o seu cântaro no bebedouro, correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas e perguntou, você é filha de quem? Diga-me, por favor, se há lugar na sua casa ou na casa do seu pai, para eu e meus companheiros passarmos a noite. Sou filha de Betuel, filho de Milca, que Milca deu a Naor, respondeu ela, e acrescentou, nós temos bastante palha, bastante forragem, e também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo, bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e a sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. A jovem correu para casa e contou tudo à família de sua mãe. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu apressado à fonte para conhecer o homem, pois tinha visto o pendente e as pulseiras no braço da irmã, e ouvira Rebeca contar que o homem lhe dissera. Então ele saiu e foi encontrá-lo, parado junto à fonte, ao lado dos camelos. Tem sempre um cunhado olhudo, é verdade ou não é, irmãos? Tem sempre um cunhado que quer, né? Mas vamos lá. E disse-lhe, venha, bendito do Senhor, por que ficar aí fora? Já arrumei a casa e um lugar para os camelos. Assim o homem dirigiu-se à casa e os camelos foram descarregados. Deram a ele palha, forragem para os camelos e água ao homem e aos que estavam com ele para lavarem os pés. Depois trouxeram comida, mas ele disse, não comerei enquanto eu não disser o que tenho para dizer. Disse Labão, então fale. Aqui a gente para, porque ele vai contar toda a história que a gente já acabou de ler. Tá certo? Então vamos lá no verso 50, que diz assim, Labão e Betuel responderam, isso vem do Senhor. Não lhe podemos dizer absolutamente nada, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca, leve ela com você, e ela se torne mulher do filho do seu senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu o que dissera, curvou-se diante dele até o chão, curvou-se diante do Senhor até o chão, então o servo deu joias de ouro e de prata, vestidos a Rebeca, deu também presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe,
Depois ele e os homens que o acompanhavam comeram, beberam e ali passaram a noite. Ao se levantarem na manhã seguinte, ele disse: deixa eu voltar para o meu senhor. Mas o irmão e a mãe responderam: deixa a jovem ficar pelo menos uns 10 dias aí conosco, então você vai poder partir com ela. Mas ele disse: não me detenha. Agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão, vamos despedir-nos e eu voltarei ao meu senhor. Então ele disse: vamos chamar a jovem e ver o que ela diz sobre isso. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com esse homem? Sim, quero, respondeu ela. Então despediram-se, pois, de sua irmã Rebeca, de sua ama, do seu servo e do servo de Abraão e dos que o acompanhavam. E abençoaram Rebeca, dizendo que você cresça, nossa irmã, até milhares e milhares, e que sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram nos seus camelos e partiram com o homem. E assim o servo partiu levando Rebeca. Isaac, voltando de Berlairoi, deve ser isso, pois habitava no Neguebe, certa tarde ele saiu pelo campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximava camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu, e perguntou ao seu servo: quem é aquele que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Isaac então levou Rebeca para a tenda da sua mãe, fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaac foi consolado após a morte da sua mãe. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado, porque nós temos esse privilégio de ter acesso a uma narrativa tão significativa, tão inspiradora, tão encorajadora e que traz lições tão preciosas para nós. Eu louvo ao Senhor, ó Deus, porque desde tempos antigos o Senhor tem conduzido o teu povo, e não é diferente hoje. Em Cristo Jesus, nós temos o privilégio de fazer parte da tua família, uma família consagrada ao Senhor, uma família zelosa de boas obras. Em nome do poderoso Jesus é que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Queridos, vamos ver o que a gente consegue extrair dessa narrativa. E ela, bem provavelmente, vai ser muito parecido com aquilo que a gente falou na semana passada, porque na semana passada, quando nós falamos da morte de Sara, a partir do momento que ela morre ali, Abraão começa a ficar sozinho, a gente falou um pouco desse relacionamento de casal. E hoje, certamente, a gente ainda vai falar um pouquinho disso. Nós estamos chegando ao fim, quase ao fim, capítulo 24, de uma longa jornada de vida do nosso patriarca com Deus, Abraão. Começou lá no capítulo 12 e vai terminar no capítulo 25. E a gente já observou aqui na história de Abraão que ela foi uma caminhada cheia de altos e baixos, cheios de alegrias, cheia de tristezas, cheia de vitórias e cheia de decepções também. E a história de Abraão nos mostra que a vida de um crente, por mais consagrado que essa pessoa seja, não é isenta de lutas. O sujeito pode ser um crente consagrado, ele pode ser aquele sujeito igrejeiro, aquele sujeito que não perde uma oportunidade para falar do amor de Deus, mas isso não significa que ele está blindado, que ele está isento de lutas e de algumas decepções na sua vida. Muita gente pensa que quando entrega a vida a Cristo, nunca mais vai ter dificuldades. Isso não é verdade. E é aí que, infelizmente, muitas pessoas se decepcionam com Deus, se frustram com a vida espiritual, porque um dia eles vieram para a igreja cheio de problemas e ouviram uma palavra de entusiasmo, uma palavra de encorajamento, uma palavra do tipo: entregue a sua vida a Cristo, que Cristo vai mudar a sua história, mas aquilo não foi bem explicado para o sujeito, e ele leva isso na cabeça e no coração dele, ele levanta a mão, ele passa por todo o processo, ele entra no batismo, mas aí tempos depois ele vai enfrentar dificuldades, ele pensa: poxa, mas não era para eu não ter isso? E a Bíblia vai mostrando para a gente, principalmente aqui nessa história que nós estamos acompanhando aí há tanto tempo, que não é bem assim. Um sujeito como Abraão, pai da fé,
Deus tira ele de Ur dos Caldeus, fala ao coração, fala à mente dele. Ele passa por diversas experiências e a gente vê que é uma vida cheia de altos e baixos. Sara desfrutou durante 37 anos da companhia do seu filho Isaque. Ela viu o menino crescer, aquele menino tão prometido. Ela viu esse menino se tornar um homem, mas Deus recolheu Sara antes que ela pudesse ver o casamento do seu filho. Isso aqui pode ser providencial, viu, irmão? Porque quem viu aqui, quem está acompanhando essa história, vocês lembram na festa do desmame de Isaque, que o filho de Agar foi brincar com Isaque, o furdunço que deu naquela festa? Ela expulsou todo mundo da festa, ela mandou a mulher embora, ela mandou Ismael embora, ela acabou com a festa. Imagina o quanto essa mulher ia se intrometer no casamento do filho dela. Isso aqui pode ter sido providencial, irmão, né? Então, essa parte da vida do Isaque, ela não participa, ela não vê o filho nesse momento tão significativo. E a morte de Sara, ela foi um golpe muito duro na vida de Abraão. Sara foi uma mulher de Deus na vida dele. Ela entendeu o ministério do seu marido e acompanhou. Então, quando Abraão contou para Sara que tinha tido uma experiência com Deus, ele ainda não conhecia, não sabia da natureza desse Deus, né? Ele está naquela fase da vida dele que a gente chama de um período intermediário entre o momento que o sujeito sai da idolatria e ele está indo para o monoteísmo puro, que a gente conhece de Israel, lá no tempo de Jesus, mas no meio disso tem um negócio chamado enopoliteísmo, que é aquela ideia assim, poxa, realmente eu crio num Deus, ele é o maior de todos, mas eu ainda não descartei os outros. E aí eu até falei para vocês na semana passada, a questão hoje não é se você é politeísta ou não, você só crê num Deus. Realmente Jesus é o Filho de Deus, é o Deus encarnado, você não tem dúvida disso. A questão hoje não é essa, a questão é se esse único Deus que você crê, ele é suficiente para a sua vida, ou você busca subterfúgios em outros mecanismos da vida para colocar no lugar desse Jesus que você diz que é o seu único Deus. Então a gente viu que Sara foi uma mulher que, quando Abraão contou que ouviu um Deus e que esse Deus desafiou ele para um ministério, o que Sara fez? Vamos lá. E foi. E a gente viu na história dela com Abraão que realmente ela comprou essa ideia. E na semana passada nós destacamos justamente isso, como que é importante quando a família entende o chamado da pessoa. E isso não é só para pastor. Na minha longa jornada de vida cristã e ministério pastoral, eu convivi com vários colegas que você conversava com esses colegas e você via assim, nossa, como tem de Deus na vida dessa pessoa. Que chamado que essa pessoa tem. Lá no seminário eu me lembro que tinham colegas que a gente falava assim, olha, aquele ali vai ser pastor do maior igrejão. Aquele ali, nossa, o cara tem uma unção, mas a esposa não comprou a visão. E aí o cara vai, e ele vai sozinho, e você não tem ideia do tormento que é a coisa. E aqui a gente vê isso. Isso não é só para pastor, isso é para o ministério das pessoas dentro da igreja. É dentro da casa, às vezes é um serviço cristão que o sujeito abraça, ou a mulher abraça, mas o cônjuge não vai, não entende aquilo. E aí, por mais que a pessoa queira servir a Deus com uma amplitude maior, a família não acompanha. Aí fica aquele sujeito que o coração está na obra, ele quer fazer, mas ele nunca consegue. Já viu isso? Ele quer, mas ele nunca consegue dar o seu máximo naquilo. Então é muito importante quando a família compra a ideia. Quando o cônjuge compra a ideia e entende, esse ministério que Deus está dando para você, não é para você, é para a tua família, é para a tua casa. E eu falo muitas vezes aqui em grupo de líderes, e eu falo, olha gente, envolve a sua família no seu ministério.
É o ministério que Deus está dando para a sua casa. E quando a família entende isso, nossa, é incrível. E eu dei o exemplo lá da minha casa, se os meus não entendessem o meu ministério, nosso Deus, ia ser uma coisa horrorosa. E aí, e talvez a gente ouvisse até do cônjuge, né, como a mulher de Jó, como é que ela diz? Amaldiçoa esse teu Deus e vaza, porque não é possível, não é? Você sofrer tanto no seu trabalho, você se dá tanto à causa de Deus. Então, a gente frisou isso na semana passada. Como é importante quando a família entende o chamado. Sara partiu, mas Abraão ainda precisava organizar algumas coisas. Então, Abraão, ele se tornou um homem muito rico. Alguns comentaristas da vida de Abraão, eles dizem que Abraão se tornou um fornecedor de suprimentos e de insumos para a região onde ele habitava. Tamanho era a sua fortuna, tamanho era o seu gado. Então eu imagino que não é só uma questão de vender leite ou de vender carne, já se vende couro, já se vende um monte de coisa. Então ele se tornou uma pessoa muito próspera. A transação de moedas ali, comerciais, na mão de Abraão, estava muito grande. E Isaac seria justamente o herdeiro dessa empresa. Ele herdaria tudo isso. E eu creio até que essa parte da vida de Abraão, de ter Isaac como herdeiro dos seus negócios, era algo que não trazia tanta preocupação para ele, porque Isaac, nessa altura aqui do campeonato, né, a mãe dele já havia morrido, aqui ele deve estar mais ou menos com uns 40 anos de idade. E 40 anos já dá uma idadezinha boa para trabalhar, amém ou não, irmãos? Hoje nós estamos agora, não sei se você sabe, está nascendo uma nova fase, né? Quando eu falo está nascendo, mas é um está nascendo mais antigo, né? Que é a adultescência, já viu isso? Né? O sujeito ele entra ali com 25, 30, 40 anos, mas ele ainda está naquela pegada adolescente. O camarada aqui já está com 40 anos de idade. Né? Já dá para tocar a empresa do pai numa boa. Então, essa preocupação talvez não seja a maior na vida de Abraão. Mas havia uma outra preocupação. E a preocupação agora é com a linhagem espiritual. A preocupação agora é com Isaac como sendo o filho da promessa. Abraão entendeu que esse menino precisava levar para diante um legado espiritual que ele recebeu lá no capítulo 12. E isso incluiria a construção da família do seu filho. Eu falei um pouco disso na semana passada, quando eu disse que a casa da gente é um lugar de preparação para futuras gerações. Imagina se os crentes de hoje não prepararem a sua casa, a possibilidade da igreja no futuro, daqui a 20, 30 anos, eu digo igreja não essa, a igreja mesmo, de um modo geral, né? Se tornar uma igreja fraca no mundo é muito grande. Então, Abraão tem essa consciência espiritual e ele tem essa consciência de que o filho dele é quem vai levar isso para adiante. Né? Deus chamou ele, deu a ele uma missão maravilhosa, incluiu ele num projeto maravilhoso, e esse projeto não envolvia só a pessoa de Abraão, e não era só sobre Abraão, é sobre o próprio Deus, é sobre o plano redentor de Deus, é sobre a história da redenção, é sobre a história do próprio Deus. Mas ele usa seres humanos, e ele chama Abraão para começar isso, e Abraão tem a plena consciência que esse legado precisa perpetuar na sua família, porque, afinal de contas, vai sair uma grande nação ali daquelas pessoas, né? Por isso que a nossa preocupação, ela não deve ser reduzida a convencer a nossa família a vir à igreja. Não é só isso. Nós temos que levar para a casa da gente uma conscientização que, se nós nos convertemos a Cristo Jesus, nós fazemos parte da família dele e estamos envolvidos nesse plano redentor dele. Então, é essa consciência espiritual que a gente leva para a casa da gente. Eu não posso simplesmente chegar para os meus filhos e ficar dizendo para eles que eles têm que ir para a igreja. Eu preciso conscientizá-los de quem eles são, aonde eles estão, o que eles estão fazendo ali e qual que é a perspectiva que Deus tem para a vida deles. Senão eles vão ser religiosos.
mas não isso aqui. E a ideia não é essa. Então, a ideia aqui não é que a gente, olha, vamos para a igreja, não, a gente faz isso. Mas tem uma coisa que é maior do que isso, que a gente precisa conscientizar a casa da gente. Então, a família cristã, ela é uma família que está dentro de um relacionamento muito vital, muito pactual com Deus. Ela não pode ter aquela ideia de que ela está no mundo desconectada dessa realidade do plano de Deus. E é por isso que eu sempre digo aqui na igreja, gente, nós não temos que vir à igreja, você precisa ser igreja. E ser igreja é estar dentro dessa realidade. Então, todos os passos da família cristã convertida a Cristo devem ser pensados à luz da vontade de Deus. O que Deus tem para a sua casa? O que Deus tem para a sua família? Isso tem que ser levado em consideração, tá? Estamos falando de família convertida, tá, gente? Abraão sabia, por experiência, a importância de uma mulher de Deus ao seu lado. E é por isso que ele se preocupa. Sara foi uma mulher de Deus ao lado dele. Ele viu que para caminhar, para levar esse legado, para dar continuidade ao que Deus chamou ele para fazer, precisa ter uma mulher de Deus do lado. E aí a preocupação dele é a preocupação de todo pai e de toda mãe. Quem é que vai se casar com meu filho ou com a minha filha? Será que essa pessoa tem consciência espiritual da vida? Ou ele é só material? Será que tem consciência de realidades espirituais? Será que se eu falar com essa pessoa sobre plano de redenção, que nós somos diferentes, que Deus nos chamou para suas boas obras, que Deus nos chamou para a santa, será que essa pessoa vai entender alguma coisa sobre isso? Não é? Será que essa pessoa vai ajudar o meu filho Isaac a caminhar com Deus ou vai atrapalhar? Porque tem gente que atrapalha. Às vezes você cola, você vai caminhar, não vai. Isso acontece muito dentro de igreja, seu filho, sua filha, às vezes nasceu na igreja, foi consagrado, está lá, de repente cola com um parceiro ou uma parceira que não adianta. E quem não adianta faz o quê, irmãos? Atrasa, você sabia dessa não? Quem não adianta, atrasa. Aí Abraão está pensando isso, e todo pai e toda mãe cristã pensam essas coisas. Será que vai caminhar junto com meu filho em direção às promessas de Deus, ou vai tirar o meu filho desse caminho e vai levar para os costumes dela? Isso também acontece muito. Aí casou, e agora como é que é? Não, a vida para mim é um pouquinho diferente, né? Essa coisa de igreja a gente vai lá de vez em quando, mas tem outras coisas maneiras aqui também. Depois que você está ali, meu irmão, já era. Né? Então, essas preocupações são preocupações que atormentam todos os pais que têm consciência bíblica, que têm consciência espiritual, que têm uma noção do que é o plano de redenção, que têm uma noção de que a família foi levantada e que a casa dele é um lugar de preparação de gerações espirituais. Essa é a preocupação de todo pai e toda mãe. Só que, devido aos costumes do Oriente Antigo, Abraão possui uma vantagem sobre nós. É ele quem organiza essa parte. Então, é ele que vai escolher. Existe pacto entre famílias, né? O casamento era arranjado pela família dos noivos, né? E por mais estranho que isso pareça, gente, isso tinha o seu lado bom, principalmente de manter o equilíbrio entre os povos. Então, você via muito casamento entre a família, lá, a filha ou o filho de um líder de uma determinada região com o líder do outro, lá, o filho ou a filha, para manter a paz entre os povos, para que não houvesse guerra. Né? Então, havia esse selo de família. Então, mantinha o equilíbrio. Né? Mas Abraão, ele podia buscar uma mulher ali em Canaã, para Isaac, isso ia facilitar muito a vida dele naquela região, mas as preocupações de Abraão iam muito mais para além do que a política da boa vizinhança. Né? Abraão estava preocupado com o legado espiritual,
A preocupação de Abraão era espiritual. Ele não estava preocupado de fazer boas vizinhanças, ele não estava tão preocupado em quem ia tomar conta dos seus negócios. A preocupação de Abraão e como é que fica a promessa de Deus? Como é que fica esse Deus que me chamou de Ur dos Caldeus, que me encontrou? Você já pensou nisso? Né? Como é que fica o Deus que um dia encontrou você em algum lugar e o seu coração converteu a Cristo? Esse Deus que tirou você das trevas para a sua maravilhosa luz, quem é que vai levar essa mensagem para diante para a sua família, para o seu neto, para o seu bisneto, para o seu tataraneto? Como é que é isso? Como é que a sua família vai influenciar mundo, nações, pessoas, vizinhanças, se você não tiver essa preocupação desse legado, daquilo que Deus deu a você? Né? Então, isso está aí na cabeça de Abraão. Né? E aqui existe uma lição muito importante para nós, pais. Muitos entregam seus filhos em casamentos que aparentemente são bons, mas são bons por razões que não são espirituais. Parece legal. A pessoa que está lá do outro lado parece gente boa. Em alguns casos vai resolver até o problema. Né? Nós precisamos casar esse filho ou essa filha, mas as razões não são espirituais. Abraão entendia que Deus estava começando a partir dele um povo que deveria ser diferente de todos os outros povos. Esse é o povo de Deus, um povo que é diferente de todos os outros povos. Abraão então chama seu servo Eliezer e dá a ele uma missão extremamente importante. Ele já era velho, ele chama esse homem, não é? Diz a respeito dele sobre o seu filho, pede a ele para fazer um juramento e diz para ele, vai buscar uma esposa lá entre os meus parentes. Provavelmente, esse servo aqui, ele deve estar falando aqui, esse lugar, provavelmente ele está mandando o servo dele de volta para Arã, não acredito que seja Ur, mas quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, ele deu uma paradinha numa outra cidade chamada Arã. A gente leu essa história lá no início. E ali houve uma parada grande, provavelmente uma parte da família ficou ali, se estabeleceu ali, então pode ser que seja esse lugar que ele esteja voltando. É uma viagem que, se a gente for considerar dentro do mundo antigo, uma viagem de 800 quilômetros. Ô, Antônio, quantos quilômetros você viajou até aqui? Não dá para a gente pegar uma referência, né? Mas bota aí, 800 quilômetros, vai daqui aonde, gente? BH e de volta com 10 camelos. Vai em BH e volta com 10 camelos. Olha, e não tem Fernão Dias, não. Uma comitiva com 10 camelos indo a BH e voltando, né? Então é longe, né? E detalhe, ô Brito, vai a BH, volta, janta, dorme e vai e volta de novo, porque tem que voltar para casa. Então são 1.600 quilômetros que nós estamos falando aqui, não é? Eu creio que essa narrativa nos ajuda a entender um pouco sobre a construção familiar a partir da escolha do cônjuge. Isso aqui é muito importante. Eu sempre digo para os meus filhos que 3 coisas são fundamentais na vida da gente. A primeira delas é entregar a vida a Cristo. É a decisão mais importante, mais poderosa que eles podem fazer na vida dele. O dia em que realmente eles vão dobrar o joelho em arrependimento e vão se quebrantar diante do Senhor e reconhecer o senhorio de Cristo sobre a vida deles. Esse é o passo mais importante da vida, esse é o primeiro. O segundo, aonde você vai trabalhar, o que você vai fazer da sua vida, isso é muito importante, não só pelos recursos, às vezes a questão não é recurso, mas é realização, é paz no coração. Você fazer aquilo que você entende que realmente, na sua vida, era aquilo que você deveria fazer. Isso vai te dar muita paz no coração durante a sua história. E o terceiro conselho importante que eu dou aos meus filhos, com quem você vai casar. Com quem você vai casar. Principalmente nós que cremos num casamento indissolúvel. Com quem você vai casar? Imagina acordando com aquela pessoa todo dia, olhando para a cara dela, tomando café da manhã, almoçando, dormindo, não é? Resolvendo problema, brigando. Imagina isso a vida inteira.
Faz essa reflexão, entendeu? É isso que eu digo para eles. Cuidado com quem você vai casar. Pensa na sua vida espiritual, pensa na sua vida profissional, pensa nessas coisas todas. Cuidado com quem você vai casar, não é? A escolha do cônjuge precisa ser feita debaixo de muita oração, porque muita coisa está em jogo, desde a realização familiar, ou seja, eu me realizo nessa perspectiva de um casamento, mas eu tenho que levar em consideração, se eu sou um crente em Jesus, o plano de Deus para a família que eu estou agora construindo, não é? E aí, para isso, eu gostaria de extrair aqui dessa narrativa algumas orientações sobre escolha de futuro cônjuge. Nós não temos muitos solteiros aqui agora, né? Mas nós que somos casados podemos aprender com isso aqui para ensinar os filhos, tá certo? Você pode aprender para ensinar os seus filhos. Primeiro, seus pais são crentes, são bíblicos, então é muito importante que você aprenda a ouvir os conselhos dele. De um modo geral, já é importante você ouvir o conselho dos seus pais, né? Pai e mãe, mesmo que eles não sejam crentes. Pai e mãe, mesmo não sendo crentes, pode ter uma visão maravilhosa sobre a vida, sobre o casamento e sobre as coisas. Mas quando a gente fala de construção de família cristã, dentro de um plano, de uma perspectiva divina, ouça os conselhos do seu pai e da sua mãe se eles são crentes. Isso não quer dizer que vai nos isentar de erros, mas esses pais são os que têm mais propensão a orientar os seus filhos sobre casamento debaixo da vontade de Deus. Então você pode ter um pai com uma visão, uma mãe com uma visão de mundo maravilhosa, pode te dar vários conselhos profissionais, pode te ensinar muita coisa sobre convivência, mas sobre plano de Deus é pai crente, é pai bíblico. Porque na hora de pesar uma coisa com outra, pode acreditar que ele vai levar em consideração uma visão bíblica e não só material das coisas, né? Então, aprenda a ouvir isso. De um modo geral, os pais têm uma visão para além dos seus filhos. Os pais conhecem bem os filhos, conhecem o que vai no coração dos filhos, e os pais conseguem enxergar a situação para lá da paixão. Já viu o filho apaixonado, como ele fica cego? Ele acha que aquela pessoa é a 8ª maravilha do mundo. É a última Coca-Cola do deserto, é a última pizza do pacote, a última fatia de pizza, é o último bombom da caixa. E o pai está olhando e está olhando aquilo tudo e às vezes pensa assim, não, isso é só mais um problema. Então tem que ouvir, tá? Abraão sabia muito bem a direção que precisava ser dada ao filho quando o assunto era casamento. Então ele não estava preocupado em buscar uma esposa entre reis, mas uma que fosse espiritualmente saudável. Ele podia fazer pacto com qualquer comunidade daquela, ele podia buscar uma princesa para o seu filho, mas ele não está preocupado em casar seu filho entre reis e rainhas, ele está preocupado em casar o filho debaixo da vontade de Deus. Então os pais enxergam para além das aparências. E os pais cristãos, eles buscam um legado espiritual. Ele olha o casamento com olhos espirituais. Então tem que ouvir os pais. Segundo, escolha debaixo de muita oração. Muita oração. Eu sempre digo, aqui a minha esposa está aqui presente, essa jovem senhora aqui, que ela não é uma esposa convencional. A Marina não é uma esposa convencional. A visão espiritual da minha esposa está muito para além da minha. E muito do meu chamado ministerial, presta atenção nisso, todos nós que entramos na vida espiritual, na vida ministerial, não é difícil no meio do processo você às vezes ter dúvidas do seu chamado. Eu já tive muitas vezes isso. Deus, será que eu estou fazendo a coisa certa? Deus, será que eu estou passando por isso aqui? Isso significa que o Senhor não me chamou? Aí eu olho para minha esposa e eu começo a pensar assim, tem das duas uma. Ou essa mulher casou errado, ou Deus jamais prepararia um perfil desse se não fosse para eu entrar no ministério. Então, muito do meu ministério, ele é
considerado e afirmado a partir da visão espiritual da minha esposa, a partir do preparo espiritual que ela tem e a partir do tipo de ser humano que ela é. Olha só que coisa. Agora, veja bem como é que é a coisa. Isso foi debaixo de muita oração. Eu tinha pais espirituais que oravam comigo toda semana. E quando eu conheci a Marina, eu não conheci a Marina numa fonte como aquele homem conheceu. Eu conheci ela num bebedouro. Tinha água. Era um bebedouro. Não é? E ali, o que eu fui vendo nela? Beleza espiritual. Você é bonita, tá? Mas eu vi beleza espiritual. E eu acho que é isso que a gente precisa entender. Né? Por isso que tem que ser debaixo da oração. Né? Por isso que tem que ser debaixo da direção de Deus. O servo de Abraão fez o que ele aprendeu com Abraão. Ele ora a Deus. Ele tinha uma missão importante. Tinha um legado em jogo. Não podia ser a mais bela. Tinha que ser a mais de Deus. Não podia ser a mais bela. Tinha que ser a mais de Deus. É diferente. Então orou o Senhor, ele orou e disse: Senhor, do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito, seja bondoso com meu senhor Abraão, como vês, aqui está a fonte, e as jovens já vão vir aqui tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro, me dê de beber, ela responda, bebe, e além de beber, ela ainda vai dar água aos camelos. Olha só que coisa, preste atenção, isso leva à terceira orientação. Procure qualidades que revelem o caráter da pessoa. Observe a oração de Eliezer. Conceda que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e me dê de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos. Esse homem partiu de Canaã, andou 800 quilômetros, com quantos camelos, irmãos? Você está com o seu celular aí? Está com o seu celular? Coloca assim no Google, quantos litros de água bebe um camelo sedento? Pode colocar aí, se você quiser. Ok? Você vai ver que ele bebe praticamente 60 litros d'água por minuto. Um cântaro de água tem 20 litros, que essa mulher veio nas costas. Essa moça, que não é uma moça nova, ela vem com 20 litros de águas nas costas. Ela arreia aquilo e dá ao homem lá, o Eliezer, provavelmente aos outros homens, agora disse, agora eu vou tirar para o seu camelo, para os seus camelos, até eles se saciarem. Imagina quantas viagens à fonte e ao camelo, quantos litros d'água foram dispostos aqui para esses camelos. Consegue imaginar isso? A gente está falando de quase 2.000 litros de água, irmãos, tirado de uma fonte por uma moça. E o cara só observando. Nossa, quem não quer essa? Olha essa mulher, bicho. Ela vai ser o ó do Borogodó do lado do Isaac naquela empresa lá. Não é verdade? Ela vai levar a missão para frente, porque olha aqui, cara, olha essa moça. Chegou aqui tão gentilmente, tinha outras, não é? E ele viu que além de fazer isso tudo, ela tinha uma outra questão. Ela era linda e pura. Nosso Deus. Aí fechou. Olha que coisa maravilhosa. A rapaziada até ria aí. Hein, Paulo Júlio? Você, né? Legal isso? O Gabriel ali também abriu um sorrisão, rapaziada, né? Então, veja bem o que é isso, né? Nós temos aqui um esforço muito grande de uma pessoa. Por que esse homem fica encantado? Porque ele sai com a missão, e, gente, presta atenção nisso. Quando você orientar o seu filho, a sua filha, a buscar um cônjuge, presta atenção, tem que ser extraordinário. É legado espiritual, é crente. Você quer ver a família ir para frente espiritualmente? Tem que ser extraordinário. E aqui é isso. Ele foi buscar uma mulher extraordinária para o seu filho Isaac, não é? Então o caráter dela, o coração dela, a força dela tinha que vir de Deus. Mas Eliezer é cuidadoso, ele está observando. Ele precisa de mais, por isso que a coisa é assim, tem que buscar mais, né? Quando os camelos acabaram de beber a água, a gente já está caminhando para o final, tá? Ele diz agora, quem que é você?
Você é filha de quem? Não é? Ah, eu sou filho de fulano, de Beltrano, de Beltrano. Ah, tá. E deixa eu te perguntar uma coisa. Tem jeito de eu passar a noite lá na sua casa? Será que essa moça é hospitaleira? Será que ela vai receber bem? Será que a família, será que ela tem autonomia para falar de hospitalidade sem que a família dela dê o aval? Será que se eu chegar na casa dela, os parentes são assim também? Então a moça diz para ele, né? Com certeza, pode ir lá para casa, que tem comida à vontade para você e para os 10 camelos que viajaram 800 quilômetros. Mas eu não vou nem perguntar ao meu pai, pode ir, isso é coisa de evangelista, né, Antônio? Vai. Quando vê, a tropa está chegando a cada rosa e do Brito lá, mas você não falou nada, não, põe um arroz aí no forno, então chega. Você está entendendo? Então, olha como que a visão vai ampliando e esse homem vai observando, não é? Como se aquela moça estivesse dizendo, vamos lá, eu tenho certeza que a minha parentela vai te receber bem. Então, Rebeca, além de linda e pura, ela também revela um caráter fantástico. E aí nós vamos para a quarta orientação. Vai com calma. Não se iluda ainda no primeiro encontro. Você precisa conhecer a família. Você precisa conhecer a pessoa. Homens, presta atenção, as moças, ensina isso para sua filha. Homens são expert em fazer um monte de promessa. Promessas de princesa, e nem sempre se cumpre isso. Então, toma muito cuidado com isso. Seja cauteloso. A gente tem que observar os detalhes. Por exemplo, como que a pessoa se comporta em situação de estresse. Como é que é isso? O período do namoro ensina isso para a gente. Como é que esse sujeito lida com a adversidade? Que comportamento ele vai apresentar? Como é que ele trata os seus familiares? Como é que é a relação entre eles? Como é que esse sujeito lida com conflitos? Isso precisa ser observado, tanto a moça quanto o rapaz. E Eliézer observou tudo que ela fazia, inclusive os familiares. Amados, presta atenção, a família, mesmo que simbolicamente, ela vem no pacote. Tem que observar a origem da família. Muito da estrutura familiar, dos costumes, da visão de mundo, dos comportamentos aprendidos, acompanham aquele cônjuge. Algumas coisas ficam, outras não. Por isso que no curso de noivo, Antônio viveu isso comigo, né? Não sei mais quem aqui, eu sempre falo, vai ter que aprender a lavar uma louça, vai ter que aprender a fazer uma comida, vai ter que aprender a cuidar de si, porque às vezes o sujeito, ele vem de casa, ele chega no casamento, ele acha que a mulher é a mãe dele, não é? Que tem que fazer tudo para ele, que tem que preparar tudo direitinho, então ele estava acostumado com aquele padrãozinho, ou ela estava acostumada com aquele padrãozinho, e chega lá no casamento, a visão de mundo do outro parceiro é outra. Aqui cada um se vira, não é? Então tem que observar essas coisas, tá? Então algumas coisas ficam e outras não. E por último, e não menos importante, verifique o interesse de Deus na vida da pessoa. Ele tem qual o nível de interesse que essa pessoa tem de Deus, das coisas espirituais? É só vir à igreja no domingo à noite? Ou tem um interesse maior do que isso? Ele ama Deus. Ele é aquele sujeito, aquela pessoa, não é, que entende que na sua vida tem um ministério de Deus. Ele consegue fazer uma leitura das coisas espirituais, porque o texto diz no verso 50 que Labão e Betuel responderam, isso vem do Senhor, não podemos dizer nem a favor nem contra, nós entendemos que isso vem do Senhor, aqui está a nossa filha, então leve, é do Senhor. Então, o fato dos nossos filhos conhecerem uma pessoa dentro da igreja não significa que essa pessoa tem uma visão espiritual saudável. A gente fica feliz, né? Conheceu lá dentro da igreja, às vezes é mó bomba. Tanto o moço quanto a moça. Né? Não, mas, casou com um crente. Não, casou com uma pessoa que vai à igreja. É uma outra coisa. Então, a gente tem que buscar aqui qual que é o interesse da pessoa por Deus. Ela tem visão ministerial? Eu me lembro que eu e a minha esposa fizemos uma oração no início do casamento. Oração falada, comentada, não foi uma oração formal. Não foi uma coisa que nós nos ajoelhamos. A gente já servia muito a Deus na igreja.
A gente já tinha um senso de espiritualidade muito grande, a gente já tinha conversado sobre essas coisas. Mas um dia nós chegamos em casa e falamos assim para Deus: Senhor, e isso a gente já trabalhava muito na igreja, tá, irmãos? Não era seminarista, nada disso. Mas um dia nós falamos para Deus, juntos, sentados num sofá, no centro de Niterói, onde nós morávamos, e falamos um para o outro: nós não queremos passar essa vida sem nós sermos úteis para Deus. E olha que a gente já trabalhava muito na igreja. Nós não queremos passar por essa vida sem sermos úteis para Deus. Então, qual que é a visão de Deus dessa pessoa? Qual que é a visão espiritual? O interesse de Deus pode ser limitado. E quando uma parte entende limitadamente, a outra pode ter muito problema. Então, observe se a pessoa tem interesse para além do domingo, se é povo de Deus, se é igrejeiro, se Deus pode contar com essa pessoa quando ela não quer. Deus pode contar com você quando você não quer. Eu me lembro uma vez, aconselhando uma pessoa, lá no Rio de Janeiro, ela marcou na igreja, com a pessoa, falei: ó, chega lá e vem me pedir conselho, né? Como é que eu faço? Paulo não era pastor. Você vai chegar lá, você vai observar se está na escola, marca na escola bíblica dominical. Falei: marca na escola, vamos ver se ele vai. Marca na escola bíblica. Vê se está levando Bíblia. Vê como é que é a visão, vê se ele presta atenção nas coisas, vê se ele anota as coisas, vê se quando está na hora da oração ele está lá envolvido com aquilo, vê se ele está envolvido com as coisas. Observa isso, não deu certo não, irmão. O relacionamento acabou numa mesa de pastel. Você lembra disso? Agora que a ficha caiu. O relacionamento acabou numa mesa comendo pastel, comigo presente, todo mundo feliz, e eu fiz uma pergunta, uma única pergunta. E a pessoa se engasgou com um pedaço de pastel. Não vou dizer a pergunta. E na hora a moça recolheu a mesa, acabou o pastel, acabou tudo. Ali naquele negócio. Uma pergunta: não me peça para te acompanhar no pastel com um candidato. Não vai dar certo. Entendeu? Uma pergunta, acabou o pastel. Então, observe essas coisas. Se a pessoa é uma pessoa de oração, se ela resolve as coisas espiritualmente, gente, como isso é importante. As coisas, porque é isso que vai acontecer na casa do filho da gente quando ele casar. Eles vão resolver as coisas espiritualmente, sabe orar, sabe abrir a palavra de Deus, buscar conselho. Qual é o peso da Bíblia na vida dessa pessoa? As suas escolhas são no Senhor, são para a glória do Senhor. Como é que é isso? São pessoas capazes de fazer renúncias pelo Senhor, pagar o preço de estar no Senhor. Essas perguntas a gente faz. E aí, para a gente concluir, o final da história você conhece, não é? Rebeca foi, Abraão estava meditando. A palavra meditar aqui não significa que ele estava orando, não significa que ele estava parado em zen, ele estava simplesmente perambulando pelo campo, pensando nas coisas. Talvez pensando: será que Eliezer foi feliz na empreitada dele? Será que deu certo? De repente ele avista aquela comitiva voltando e ele ansioso, 40 anos, ansiosão, vai lá. E aquela moça joga o véu em cima do seu rosto, uma pegada de pureza, uma pegada de respeito ao marido. E ali ele leva, né? Provavelmente teve alguma coisa aí que a Bíblia, o narrador não está trazendo para nós, intermediário, mas o ato de levar para a tenda de Sara é como que dizendo: temos uma nova rainha, temos uma nova líder aqui. Não é mais a minha mãe já se foi, agora o legado é meu. Olha que coisa maravilhosa, a gente poder passar para os filhos da gente uma visão que vai levar para os netos, e por aí vai, né? Então eu quero concluir com uma frase: casamento é coisa séria, para o cristão é mais ainda. Então ensine isso na sua família, ensine isso aos seus filhos, ensine eles a escolherem no Senhor, mesmo que demore, mas que seja no Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, eu agradeço a Ti, ó Deus,
porque nós podemos aprender na Tua Palavra coisas que são importantes para nós. E em tempos tão modernos, a gente vê como que a Tua Palavra, tão antiga essa narrativa, de milhares de anos, como que uma narrativa dessa, a gente vê a necessidade desses princípios, dessas lições, dessas orientações, numa época tão moderna como a nossa. Então, Pai, como crentes em Cristo Jesus, eu peço ao Senhor que nos oriente, nos ensine a fazermos da nossa casa um lugar de geração de crentes consagrados ao Senhor, que saberão fazer escolhas no Senhor e que essas escolhas sejam levadas de geração após geração para a honra e glória do poderoso Jesus Cristo, pois é em nome dele que nós oramos nessa noite, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos.